Graça e paz, abençoados. Glória a Deus pela vida de vocês, não é? Hoje eu vou ministrar aqui em outro lugar, abençoado. A gente vai cansando, não é de ficar no mesmo lugar. O corpo vai cansando, o corpo cansa, né, abençoado? O corpo de carne cansa. E aí eu tô muito alegre, abençoado, porque eu sou muito alegre, porque eu sou uma pessoa que eu recebi a graça de Deus. Eu recebi um presente de Deus. Eu recebi um presente de Deus. De vez em quando o correio aperta aí a campainha do meu portão, né? Então eu recebo a encomenda da minha filha, a encomenda do meu filho, né? Então eu recebo. Ele perguntou o meu nome e tal, isso é receber, certo? Então eu recebo. Ah, tal, Vitória tá aí? Não, a Vitória não tá. Quem é a senhora? Ah, eu sou a mãe dela. Aí eu dou lá meu nome, então ele me dá lá, ó, né, a encomenda e eu recebo. Então, quando alguém lhe dá algo, você recebe, certo? Isto é receber. Assim o Espírito Santo estava me falando hoje. E muito mais coisas, abençoado o Espírito Santo estava me falando. Por isso que eu sou muito alegre de estar aqui, né, nesse canal Graça sobre Graça Macedo, com vocês. Por isso que eu sou muito feliz, porque eu recebi um presente. E o que é esse presente, Maria, que você recebeu? A graça de Deus em Cristo Jesus. Então, abençoados, glória a Deus pela vida de todos, bem-vindos ao canal, não é? Bem-vindos a esse canal, sempre tem alguns inscritos aí entrando, não é? Meu nome é Maria, né, evangelista, faço um evangelismo da graça de Deus em Cristo Jesus. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre salvação. Amém, abençoado? Já tem 2 vídeos aí sobre salvação. Acesse a playlist Salvação Eterna do Cristão, volume 4, olha, do apóstolo Marcos Gomes, tá bom, abençoado? Então hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso. Tem mais 2 vídeos aí, vai na playlist, né, Salvação Eterna do Cristão. E aí para vocês não perder o mover, mas a gente vai estar sempre aqui. Então, glória a Deus pela sua vida, que você entrou neste canal, entrou abençoado, porque é um escolhido do Senhor para estar aqui. Serás próspero e comereis o melhor dessa terra, que é a graça de Deus. Eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. E eu conversando com o Senhor abençoado, e me lembrando de uma palavra do Senhor: os tímidos não herdarão o reino de Deus, né? E eu fui ver, eu fui confirmar. É bom, abençoados, que vocês tenham Bíblia, papel e caneta, para vocês conferirem texto, que na igreja onde vocês congregam não há esses textos que o Ministério em Graça lê, que o Ministério em Graça prega. A igreja de Cristo hoje não prega a salvação em Cristo, não prega a eleição, não prega a predestinação, não prega a graça de Deus em Cristo, não prega, porque eu acompanho abençoado. Eu vi um vídeo hoje que eu falei, não, eu tenho que pregar hoje. Porque citam textos que não é mais para nós, citam textos da velha aliança que não é para nós mais. E aí, vamos lá, abençoados. Então, eu conversando com o Espírito Santo e o Espírito Santo falando comigo pela manhã. Os mais velhos de casa acham que já sabe tudo. Ficam altivos e soberbos para saber mais que o dono. Querem saber mais que o dono da empresa. Quando a gente é nova numa empresa, a gente encontra lá alguns amigos que já está trabalhando lá há 5 anos, há 6 anos, alguns aos 10 anos, alguns com 30 anos, não é? E a gente entra, eles não dão muito crédito para nós, né? Não dão muito crédito para os mais novos, para o trabalho do mais novo, né? Então, é sempre o mais velho que sabe. E aí o Espírito Santo estava conversando comigo, né, mãe? Eles ficam mais velhos de casa e acham que sabe de tudo, e sabem mais até mesmo que mais do que o dono da empresa. Ah, eu tenho muitos anos nessa empresa, eu sei de tudo por aqui. Ficam soberbos, altivos. Tem uma irmã em Graça, que congrega junto comigo, abençoados, que ela disse que foi entregar um folheto de evangelização. E nós fazemos um trabalho de evangelização juntas. E ela disse que foi entregar o folheto para uma ovelha na rua, para um filho de Deus na rua, e o filho de Deus recusou o folheto porque diz, não,
eu já tenho 40 anos de ministério, eu já tenho 40 anos congregando, ou seja, ela disse, eu já sei da palavra, entregue o folheto para uma outra pessoa que não sabe. Aí eu fiquei pensando, como pode, né? Então, recusou uma palavra, não é? E não era escolhida. Escolhida é você que acabou de entrar no canal. Amém? E glória a Deus pela sua vida. E aí o Espírito Santo foi falando as palavras comigo, né? Abençoado. Glória a Deus pela vida de quem tem ousadia de pregar essa palavra. Não é tímido. Tímido. Timidez é uma obra da carne, abençoado. Certo? Então, abençoados, nós não podemos querer ser mais, né, que o seu Senhor. Nós não podemos. Basta apenas ser como o seu Senhor e não mais que o nosso mestre. Amém? Tem essa palavra. E aí, abençoados, o que o Espírito Santo estava falando comigo? Que quando a pessoa diz eu sei, ela não está dependendo do Espírito Santo. Porque ela já pensa que ela sabe de tudo, ela já tem muito tempo de casa, então ela se gloria nela, né? Então eu já sei. Tem uma pregação no Ministério Graça Apostolado abençoado. Você precisa do Espírito Santo. Então eu declaro para mim, eu preciso do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo não tem palavra. Porque a palavra do Senhor é o pão vivo que cai do céu, é o maná que cai do céu, é a palavra de Cristo. Então, abençoados, quando você tira o Espírito Santo e você diz, eu já sei, eu tenho 40 anos já de igreja, então eu já sei da palavra. Então, a pessoa está altiva, se gloriando nela, se gloriando na carne dela, parece que não tem mais nada o que ela aprender, porque recusou o folheto. Então, quando você tira o Espírito Santo e acha que você sabe de tudo, e aí o Espírito Santo dá um passo para trás, ela já sabe de tudo. Então, para que ela precisa de mim? Ela não precisa mais de mim. Ela diz que já sabe, tem muito tempo de congregação, tem muito tempo de empresa, tem muito tempo com o dono da vinha, tem muito tempo só na empresa, abençoado. Porque com o dono da vinha, acho que essa daí não tem muito tempo, não. Essa daí que recusou o folheto, diz que tem muito tempo na congregação. Então, ela tem muito tempo na Igreja Paredes, muito tempo com o Senhor, ela não tem. Então é assim, nós precisamos do Espírito Santo. Quando você diz eu sei, você tira o Espírito Santo da jogada porque ele pensa. Então se você sabe, caminha sozinho aí. Você não precisa de mim. Não é grave isso, abençoado? Quando a gente tem um entendimento da palavra. Então, glória a Deus pela vida daqueles que não são tímidos. Vamos aprender um pouco antes de eu ministrar pelo livro. Abençoados. Vamos ver o que o Espírito Santo ministrou para mim. Apocalipse. Apocalipse. Então, graças a Deus, abençoados, eu não tenho timidez, mas quando eu era mais nova eu tinha, né? A professora mandava eu levantar, Maria, lê tal texto, e eu tinha que levantar. E aí eu ficava com vergonha. Eita, vou levantar. Os meninos olhavam, né? Um moleque de escola, né, abençoado? Eu sempre lembro disso daí. Nossa, eu era muito tímida. Pra ler, e a timidez estava na minha carne. Porque a timidez é uma obra da carne, né, abençoado? A timidez é uma obra da carne. Olha, vamos lá, abençoados. Em Apocalipse 21. Apocalipse 21. Apocalipse 21. Não perca o vídeo não, abençoado. Vai até o final. Às vezes a unção vem no início, às vezes a unção vem no meio, às vezes a unção está no fim. Assim o Espírito Santo me disse. Então vai até o final. Eu gostaria muito de fazer vídeos mais curtinhos, mas o Espírito Santo eu acho que é uma briga, minha carne com o Espírito, né? Então não tá dando, abençoado. Apocalipse 21, Apocalipse 21, verso 8. Apocalipse 21, verso 8, olha lá. João escreveu, mas Jesus quem falou. Quanto, porém, aos medrosos, aqui na minha Bíblia, abençoado, está medrosos. Tem algumas Bíblias que é tímidos. Quanto, porém, aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras e a
todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Não quero entrar muito, detalhar muito isso aqui, porque não é meu assunto. Então, timidez e tudo isso daqui que vocês ouviram, abençoado, são obras da carne, mas o Senhor, Ele está olhando o nosso espírito e para nos salvar, para levar para o seu reino, né? Ele não levou carne, não. Ele levou o espírito. No espírito não tem timidez. Amém, abençoado? Ele levou o nosso espírito. A carne, ela não entra, pode ter, a carne tem muitas obras, abençoado. Timidez é uma obra da carne, mas Deus nos santificou, nos elegeu, nos levou para o reino do seu amor, o Espírito. Nos transportou, Colossenses 1:13, nos tirou do império das trevas, nos transportando para o reino do seu amor. Quem que ele transportou? O Espírito ou a carne? O Espírito. Certo? Então, timidez e tudo isso que vocês ouviram é uma obra da carne. Diga, graças a Deus, eu fui transportada, o meu espírito foi transportado para o reino de Deus. Não foi a minha carne. Mas andai em espírito para não satisfazer as concupiscências da carne. Porque as vontades da carne é maligna, né, abençoado? Eu tenho ministrado aí que quem tem uma carne não precisa de um diabo, não. Você que está entrando, seja bem-vindo nesse canal. Hebreus 2:14, dá uma lida lá. Seja bem-vindo nesse canal, Hebreus 2:14. O diabo está aniquilado pela morte de Jesus Cristo. Então, timidez é uma obra da carne. Graças a Deus, eu venci a timidez pela vontade do Senhor e eis-me aqui para pregar este evangelho. Então, amém, abençoado? Então, a gente vai lá para 2 Timóteo. 2 Timóteo 1:7. Vamos ver aqui o que o Espírito Santo disse aqui. 2 Timóteo 1:7. 2 Timóteo 1, verso 7. Porque Deus não nos deu, olha lá, agora aqui Paulo já vai falar do Espírito, olha só, né? Timidez, uma obra da carne. 2 Timóteo 1, verso 7. Porque Deus não nos deu espírito de timidez, mas de poder, de amor e de moderação. Então, porque Deus não nos deu espírito de timidez. Então, o espírito, ele não é tímido. O espírito é um espírito moderado. Não vai andar abençoada em bebedice, em orgia, em prostituição, em lascívia, esses são tudo obra da carne. Não vai fumar 10 maços de cigarro, abençoado. Não vai tomar uma garrafa de vinho. Você entende? Um espírito de moderação, Paulo falou. Um espírito de moderação. Porque Deus não nos deu o espírito de timidez, mas de poder, de amor e de moderação. Então, pelo poder de Deus, eu estou aqui ministrando, abençoado. Porque se não é Ele na minha vida, se não é a vontade do Senhor na minha vida, abençoado, e aí eu não quero ser, não. Eu quero ser sábia, mas com o Senhor. Eu quero ser dependente do Senhor, sem tirar Ele da minha vida, abençoado. Você entende, abençoado? Então, eu não quero tirar o Espírito Santo, não, da minha vida, não. Quando eu penso que eu sei demais, e aí o Senhor sabe demais, né? Então não está precisando de mim, não. Vamos lá para 1 Coríntios 3:19. 1 Coríntios 3, verso 19. 1 Coríntios 3, verso 19. 1 Coríntios 3, verso 19. Pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Então, eu acho que Deus olha
aquela mulher e diz, eita, esta daí já sabe tudo. Falou que tinha muito tempo, né, congregando, que era para dar pro outro lá. E o da empresa, então? Ah, eu já tô aqui há muitos anos, eu sei de tudo aqui. Eita, abençoado. Pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Como está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Quando você pensa que sabe de tudo, ele apanha os sábios na sua astúcia. E aí, o sábio, ele pode ser envergonhado sem o Espírito Santo. Abençoado. Esta é a palavra. Por isso que nós temos o Espírito Santo para ser guiado por ele. Temos o Espírito Santo para ser guiado por ele. Vamos lá. Vamos ler aqui e regozijar agora no livro. Amém, abençoado? Vamos ler aqui um pouco. Olha. Vamos ver até onde eu ministrei a salvação eterna do cristão da última vez. Deixa eu verificar aqui. A segurança eterna da salvação. Vamos começar aqui. Página 107. Agora que já entendemos, porque eu li algumas páginas já, tá aí, tá bom, abençoado, parte 1 e parte 2, a salvação eterna do cristão. Vamos estudar aqui mais um pouco. Nunca pense, abençoado, eu já sei, tá repetindo de novo isso. Nunca pense assim, eu já sei dessa pregação. Não. Tem pessoas novas no canal entrando, glória a Deus mais uma vez pela sua vida que tá entrando aí. Pessoas novas que tá entrando no canal e que ainda, né, não receberam o presente, mas vai receber para a glória de Deus. Seja bem-vinda ou bem-vindo no canal. Não os conheço, mas o Espírito Santo os conhece e vai fazer toda a vontade dele na sua vida. Amém? O agir de Deus, quem impedirá, abençoado. Tem um louvor aí no canal lindo, abençoado. A história se repete, abençoado. É assim, quando eu morrer, alguém aí vai pregar essa graça que eu estou pregando, porque as histórias vão se repetindo. Deus levantou Moisés, Moisés morreu, ele levantou Josué, Josué morreu, e ele levantou Paulo, e ele vai levantando as pessoas, abençoado. A segurança eterna da salvação. Agora que já entendemos que o espírito, alma e corpo são coisas diferentes, podemos crescer ainda mais em graça e prosseguir para a perfeição. Eu penso que aquela ovelha que recusou, né, ela já deve estar, ela não quer crescer mais não, né, eu penso que ela já prosseguiu para a perfeição e já deve ter chegado a meta ou o alvo dela, né, não sei. Mas ela não tinha entendimento, né, o abençoado. Muitos estão assim, né, são escolhidos, salvos pela graça, né, pela fé. Eu acredito que a ovelha salva, congregando 40 anos, né, abençoado. Salvo pela graça, né, pela fé. Mas não foi escolhida para estar neste ministério em graça, certo? Então vamos ler aqui um pouco, abençoado. A segurança eterna da salvação é o aval do amor de Deus para com seus filhos amados, eleitos e predestinados desde antes a fundação do mundo. Com este aval, todo cristão será vitorioso, próspero, abençoado, estando sempre em triunfo, vivendo por cabeça e não por cauda, e etc. A segurança da salvação é a certeza absoluta que a vida eterna está assegurada. Porque os cristãos de hoje pensam, né? Nossa, então errei um pouco ali, eu saí um pouco da presença do Senhor. Mesmo porque que ninguém sai da presença do Senhor, porque o Espírito Santo está em nós, né? Então não tem como sair da presença dele. E abençoado. Então, nossa, já errei, já pequei, já perdi minha salvação, eu com medo, como se a salvação tivesse com ele ou na mão dele, e não em Cristo. Eu perguntei para um pastor, não vou esquecer, abençoado,
O que é uma salvação eterna para o Senhor? Ele me disse, é para sempre. Então, como que os pastores ministram? Que se você não fizer, se você não ir, se você não aceitar, se você não, você vai perder a salvação. Então, a salvação não se perde. Promessa e cumprimento. Em verdade, vos digo que quem crê tem a vida eterna. João 6:47. Jesus, vivo ainda em sua carne, disse isto. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. João 10:28. Jesus disse, ainda vivo, segundo a sua carne. Além da vida ser eterna, jamais, nunca pereceremos. Neste evangelho abençoado, nós não perece. Quem perece é os bodes, é os filhos da perdição, abençoado. Nós somos ovelhas, certo? Esse evangelho aqui é para ovelhas. Como ousa alguém falar, agora vem o comentário do apóstolo Marcos Gomes. Como ousa alguém falar que um cristão pode perder a sua salvação se o próprio Senhor Jesus disse que jamais pereceremos? Pessoas que pensam ou que afirmam que o cristão pode perder a salvação estão chamando o Senhor Jesus de mentiroso. Deus mesmo disse, mas Israel será salvo. Deus mesmo disse através lá, né? Deus mesmo disse lá para Isaías em 45, verso 17. Mas Israel, o meu povo, será salvo pelo Senhor, com eterna salvação. Jamais serão envergonhados em toda a eternidade. Olha, abençoado, que palavra, hein? O meu povo será salvo pelo Senhor, com eterna salvação. Jamais serão envergonhados em toda a eternidade. Diz o nosso Deus em Isaías 45:17. O meu propósito subsistirá e eu farei toda a minha vontade, disse o nosso Deus em Isaías 46, verso 10, parte B. Era propósito do Senhor nos salvar com eterna salvação. Era a sua vontade. E glória a Deus, ele cumpriu o seu propósito. Ele fez toda a sua vontade ao nos reconciliar consigo mesmo. Então, Deus, ele nos reconciliou consigo mesmo. Paulo falou isso em 2 Coríntios 5, verso 18. Deus nos reconciliou consigo mesmo. Se ele nos reconciliou, então nós não estamos separados de Deus. E vamos o abençoado. Ah, mas eu não vou mais para a igreja, estou separado de Deus. Não, você não está separado de Deus, não, abençoado. Pela graça sois salvos. Então, pela graça sois salvos. Ou seja, por causa de Cristo, né? Efésios 2:8 nos fala isso. Então, pela graça sois salvos. E como que somos salvos? Maria, como somos salvos? Com eterna salvação, diz o nosso Deus em Isaías 45:17. Com eterna salvação. Então, abençoados, olha, aplaude aí o Senhor onde é que você está. Aplaude aí, abençoado. Aplaude, diz aleluia, glória a Deus. Coitadinho dos homens insensatos, pensam que pode frustrar o propósito do Senhor e ter nos dado uma eterna salvação. Eles pensam que será só por algum tempo. E depois perderemos, iremos para o inferno. Olha lá, eles lêem Apocalipse, né? Eles lêem Apocalipse lá, né? 21:8, e aí fala, ó, você assim, 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 você vai pro lago de fogo. Então não vai ninguém pro céu, abençoado, porque a nossa carne para nada presta. João 6, né? Então, o abençoado, a nossa carne, ela tem muitas obras.
Por isso que Deus salvou o espírito. Por isso que Deus foi lá e fez por nós, abençoado, o que nós não conseguimos fazer. Eu vou fazer, eu vou ir, eu vou ser, eu vou aceitar para me ser salvo. Não, a salvação está em Cristo. Mas com ousadia e intrepidez, quero agora decepcioná-los. Aí, pastores. Quero decepcionar você, pastor, que diz que se o cristão não, ele perde a salvação. O Senhor nos salvou com eterna salvação, e se é eterna, é para sempre. Pela graça sois salvos. E se a salvação é eterna, como diz o nosso Senhor em Isaías 45, verso 17, e como diz o apóstolo Paulo em Hebreus 5, 9, uma vez salvos, salvos para sempre. Não é nenhuma questão de perguntar quem recebe. Quem recebe? Quem aceita? Pois a salvação nos foi imputada por Deus. E além do mais, quem é ovelha crê na palavra do seu pastor, não é? O nosso pastor não é o nosso Senhor Jesus Cristo abençoado. Então, palavra de Deus, palavra do nosso pastor, palavra do nosso Senhor Deus, palavra do nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado. E tendo ele, Jesus, sido aperfeiçoado, veio a ser o autor, o responsável da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, né? Paulo falou em Hebreus 5,19, olha ovelhas, olha. E tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da nossa salvação, né? Então o Senhor estava, né? Então Paulo estava ministrando para as ovelhas, para os discípulos do Senhor, né? Para pessoas crentes, para as pessoas obedientes à palavra do Senhor. Pessoas obedientes, a ovelha do Senhor é obediente. Então, tendo ele, Jesus, sido aperfeiçoado, veio a ser o autor, o responsável da nossa eterna salvação para todos os que crêem, né? Os eleitos, as ovelhas, os predestinados, para todos os que lhe obedecem. Diz o nosso apóstolo Paulo lá em Hebreus 5, 9. A primeira vez que li esse texto com olhos iluminados, quase tive um infarto. O apóstolo Marcos Gomes fez esse comentário. Disse a mim mesmo, já li e reli Hebreus inteiro incontáveis vezes, como nunca tinha visto isto. Por isso que é preciso fazermos a oração de Paulo pelos nossos irmãos gentios que vivem na lei. Oro para que sejam iluminados os olhos espirituais do vosso entendimento. Oro para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Paulo orou, né, lá para os Efésios, né? Então esta é a nossa oração, que Deus vos dê espírito, né, de entendimento, espírito de sabedoria, olhos iluminados, para quando você ler as escrituras, você ter revelação, não é? Das escrituras. Oro para que sejam iluminados os olhos espirituais, hein? Alô, abençoado? A carne vê a letra e o espírito vê a revelação e recebe a revelação. A revelação é que pela graça de Deus sois salvos, e isto não vem de obras. A revelação, abençoado, é que Deus é o autor da nossa salvação. Salvação essa eterna, que não se perde. Oro para que sejam iluminados os olhos espirituais do vosso entendimento. Oro para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, né? Paulo falou em Efésios 1, 18 e 17. O apóstolo Marcos Gomes comentou, alguém diria, se a salvação é eterna e eu sou salvo para sempre, então vou deitar e vou rolar. Para esses que pensam assim ou agem assim, digo como Paulo.
Vamos ver o que o apóstolo falou, abençoado. O apóstolo Paulo diz. E o Marcos Gomes fez um comentário. Então, suspeito que você nem é ovelha, porque a ovelha, ela, né? A ovelha, ela ouve a palavra do bom pastor e anda com o bom pastor. E não anda em demasia na carne, né, abençoado? Então, suspeito nem ser ovelha, um desse aí. Então, eu posso ser salvo, eu posso fazer o que eu quiser. Pois muitos, olha lá, o Paulo vai falar. Em Filipenses 3, 18 e 19. Vamos ouvir aqui. Pois muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora novamente digo, chorando, que são inimigos da cruz. Paulo falou. O seu fim é a perdição, o seu Deus é o ventre, e a sua glória é a vergonhosa, e a sua glória é a vergonha. Só pensam nas coisas terrenas. É assim, abençoado. É desse jeito. Tô salvo, então vou deitar e rolar, então vou. Ué. Só porque eu recebi a graça, então eu posso fazer agora tudo. Eu posso andar na carne, eu tô salvo mesmo. A graça não é um passaporte. Eu li isso, abençoados, eu li isso no outro vídeo. A graça não é um passaporte para a libertinagem, pois estáis mortos para o pecado. Aqui está o meu passaporte. Eu vou ali. A graça não é um passaporte para você ir ali, pois estáis mortos para o pecado. O morto não vai ali. Então, abençoado, você não tem passaporte só porque você recebeu a graça, porque você recebeu a salvação em Cristo, não é? Então, a gente conversa um pouco mais sobre isso, abençoado, no próximo apostolado, tá bom? Terminou o meu tempo, 30 minutos. Então, a gente continua esse apostolado. Um outro mover do Espírito Santo. Eu vou terminar por aqui, tá bom? Glória a Deus pela vida de vocês que estiveram comigo aí esses 30 minutos. Não perca o próximo apostolado, abençoado. Tem algo aí que o Espírito Santo me deu que tá guardado, precisa estudar, não é? Para trazer para vocês, tá bom? E eu gosto muito de estar aqui ministrando a graça e o apostolado. Glória a Deus pela vida de vocês. Um beijo carinhoso e não perca, quarta-feira, não é? É dia de estudo bíblico no Ministério Graça e Apostolado. Estamos por aí, Ministério Graça e Apostolado, YouTube e Graça sobre Graça Macedo. Se inscreva no canal aí, tá bom? Dá um like, dá um joinha aí para a administração e vamos crescer. Não faça como a ovelha, não. Ah, dá lá para aquele lá, porque eu já tenho 30 anos aqui, né? De empresa, então, eu já sei já. Não seja insensato, amém? E não querer saber e entrar dentro do reino de Deus para você ter revelação da graça em Cristo, amém? Então, glória a Deus pela vida de vocês, um abraço, abençoados.